Desde os primeiros registros da humanidade, o ser humano carrega uma inquietação silenciosa que atravessa gerações, culturas e crenças. O que acontece depois da morte? Essa pergunta nunca foi apenas filosófica, ela sempre foi profundamente emocional. A Bíblia, como um dos livros mais antigos e influentes da história, guarda relatos que desafiam nossa lógica e despertam algo difícil de explicar. Alguns desses relatos não falam de morte, falam de ausência dela. E talvez seja exatamente isso que torne essas histórias tão perturbadoras e fascinantes ao mesmo tempo. Enquanto você ouve essa narrativa, pense: se alguém pudesse atravessar a vida sem experimentar a morte, o que isso diria sobre fé, propósito e destino? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça alguma vez, deixa ela nos comentários com uma palavra que represente o que você sente agora: curiosidade, esperança, dúvida menos, qualquer uma vale. Ao mergulhar nesses relatos, é importante entender que a Bíblia não é apenas um livro de histórias isoladas. Ela é um grande tecido narrativo, onde cada personagem carrega um significado maior do que suas próprias ações. Quando um texto bíblico quebra um padrão menos como o ciclo natural da vida e da morte, isso nunca acontece por acaso. Esses personagens surgem como sinais, quase como portas abertas para algo maior, algo que ainda está por vir. E talvez o mais intrigante seja perceber que essas histórias não são longas nem cheias de detalhes. Pelo contrário, elas são breves, quase discretas, como se fossem deixadas ali de propósito para provocar quem lê com atenção. Enquanto você escuta, tenta perceber: você prefere respostas claras ou mistérios que te fazem pensar por dias? Me conta nos comentários, porque isso diz muito sobre como você enxerga a fé. O primeiro desses relatos nos leva a um tempo extremamente antigo, quando o mundo ainda estava sendo descrito em suas origens. Um período em que as pessoas viviam séculos, mas ainda assim enfrentavam o mesmo fim. Até que surge um nome que muda completamente o ritmo da narrativa. Um homem cuja vida é descrita de forma simples, quase silenciosa, mas com uma frase que ecoa como um trovão: ele andou com Deus. Não há batalhas, não há discursos, não há feitos grandiosos registrados, apenas uma caminhada constante, diária, íntima. E então, de repente, o texto diz que ele já não estava mais ali. Não se fala em morte, não se fala em sepultura. Ele simplesmente desaparece da narrativa. Que tipo de vida alguém precisa viver para que seu fim não seja descrito como morte? Se você pudesse resumir uma vida ideal em uma frase, qual seria a sua? Escreve aí, porque isso pode inspirar outras pessoas também. Esse tipo de relato nos obriga a desacelerar. Ele não grita, não chama atenção com espetáculos. E às vezes são os sussurros que carregam as mensagens mais profundas. A ausência de detalhes não enfraquece a história, pelo contrário, ela amplia o impacto. A Bíblia parece convidar o leitor a preencher as lacunas com reflexão pessoal. Não é sobre copiar a vida desse homem, mas sobre entender o princípio que ela carrega. Existe uma diferença enorme entre simplesmente existir e caminhar com propósito. Enquanto você acompanha esse vídeo, tenta perceber: você está apenas passando pelos dias ou sente que está construindo algo maior? Se isso fez sentido para você, reage nos comentários com um emoji que represente movimento, caminhada ou direção. À medida que avançamos na narrativa bíblica, percebemos que esse não é um caso
isolado. Séculos depois, em um contexto completamente diferente, surge outro personagem que desafia novamente o padrão. Mas agora, o cenário muda drasticamente. O silêncio dá lugar ao confronto. Esse homem não vive afastado dos conflitos, ele os enfrenta de frente. Ele confronta reis, questiona systems, desafia crenças estabelecidas. Sua vida é marcada por tensão, perseguição e resistência. E ainda assim, o desfecho de sua história não segue o caminho comum. Em vez de doença, envelhecimento ou esquecimento, sua partida é descrita como algo extraordinário, quase impossível de imaginar. O que você acha que pesa mais? Uma vida silenciosa de constância ou uma vida intensa de confronto pela verdade? Não precisa explicar muito. Só escreve silêncio ou confronto nos comentários. Esse contraste é poderoso. Ele mostra que não existe um único perfil de fé, um único tipo de jornada espiritual, pessoas diferentes, contextos diferentes, missões diferentes. Ainda assim, algo os conecta, algo que transcende personalidade, época e circunstância. E talvez seja isso que torna essas histórias tão atuais, mesmo milhares de anos depois. Elas não falam apenas do passado, elas conversam diretamente com quem está assistindo agora. Se você sente que essas histórias ainda dizem algo para o nosso tempo, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo. Essa troca cria algo muito maior do que apenas um vídeo. Enquanto seguimos, vale lembrar que a Bíblia não romantiza essas figuras. Elas não são apresentadas como super-humanos, mas como pessoas reais, com limites, medos e responsabilidades. O extraordinário não está nelas, mas no propósito que carregam. Isso muda completamente a forma como interpretamos esses relatos. Não se trata de escapar da morte, mas de viver de um jeito que a própria morte não tem a palavra final. Essa ideia mexe com você? Então compartilha nos comentários o que mais te chamou a atenção até agora. Às vezes, uma única frase pode abrir um diálogo incrível. E antes de avançarmos para a próxima parte dessa história, vale um convite sincero. Se esse tipo de conteúdo faz você pensar, refletir e enxergar a Bíblia com outros olhos, esse canal é um espaço para você, não como espectador, mas como parte da conversa. Se inscrever aqui é mais do que clicar em um botão, é caminhar junto em reflexões que continuam mesmo depois que o vídeo termina. À medida que essas histórias se desenrolam, algo começa a ficar claro. A Bíblia não está interessada apenas no destino final desses homens, mas no caminho que os levou até ali. O foco nunca é o momento extraordinário da partida, mas tudo o que veio antes. Isso nos obriga a mudar o olhar. Em vez de perguntar como eles não morreram, talvez a pergunta mais honesta seja como eles viveram. Essa inversão de perspectiva transforma completamente a leitura. Enquanto você escuta, tenta perceber qual dessas perguntas faz mais sentido para você hoje. E se quiser, deixa isso registrado nos comentários com uma frase curta, sem pensar demais. O segundo personagem que surge nessa narrativa vive em um tempo de ruptura. O povo está dividido, a fé está fragmentada e a verdade parece ter se tornado negociável. Ele não surge para agradar, surge para confrontar. Sua presença incomoda. Suas palavras provocam reações extremas. Ele não fala o que as pessoas querem ouvir, fala o que precisa ser dito. E talvez seja exatamente por isso que sua história ainda ecoa com tanta força. Em um mundo onde quase tudo busca aprovação, o que você faria se tivesse que escolher entre
Ser aceito ou ser fiel ao que acredita? Essa é uma boa pergunta para deixar aí nos comentários, mesmo que você não tenha certeza da resposta. Esse homem vive como se cada dia fosse decisivo. Não há neutralidade em sua postura. Ele entende que ficar em cima do muro também é uma escolha menos e quase nunca a melhor. A narrativa bíblica mostra que sua vida foi marcada por tensão constante, mas também por uma convicção inabalável. Não é uma fé confortável e uma fé viva. Isso cria um contraste interessante com o primeiro personagem, cuja caminhada foi silenciosa e constante. Dois caminhos diferentes, um mesmo princípio. Isso levanta uma questão poderosa. Será que existe apenas uma forma correta de viver a fé? Ou será que propósito se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa? Se essa reflexão te tocou, reage com um faz sentido nos comentários. Quando o momento final desse personagem chega, a Bíblia descreve algo que foge completamente do comum. Não há despedidas longas, não há preparação para o fim. O evento acontece de forma repentina, intensa, quase cinematográfica. Mas o mais impressionante não é o que acontece no céu, é o impacto que isso causa em quem fica. A cena não encerra uma história, ela inicia outra. Isso nos lembra que algumas experiências não são apenas pessoais, elas geram continuidade. Elas deixam legado. Elas provocam transformação em quem observa. Pensando nisso, qual foi o maior exemplo que alguém já deixou para você, mesmo sem perceber? Se quiser compartilhar, escreve nos comentários. Menos alguém pode se identificar. Essa ideia de legado é central. A Bíblia parece nos mostrar que a verdadeira permanência não está em evitar a morte, mas em deixar algo que continue vivo. Palavras, atitudes, escolhas. O desaparecimento físico não apaga a influência. Pelo contrário, às vezes a amplifica. Isso é profundamente atual. Vivemos em uma era obcecada por visibilidade, mas nem sempre por significado. Essas histórias antigas nos confrontam com uma pergunta simples e desconfortável: o que realmente fica depois que passamos? Se você já pensou nisso alguma vez, deixa um emoji que represente continuidade, uma chama, uma semente, algo assim. Ao avançarmos ainda mais, surge uma expectativa silenciosa. A Bíblia começa a construir um espaço narrativo onde a ideia de vencer a morte não é mais um evento isolado, mas uma promessa futura. Esses relatos iniciais funcionam como sinais, quase como antecipações. Eles não explicam tudo, mas apontam para algo maior. E é aqui que muitos leitores param, porque o mistério exige paciência. Nem tudo é respondido de imediato. Algumas verdades são reveladas aos poucos. E talvez isso diga mais sobre nós do que sobre o texto. Você prefere respostas rápidas ou processos que exigem tempo? Se quiser, escreve rápido ou processo nos comentários. Esse fio narrativo prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A Bíblia começa a conectar essas histórias com esperança, restauração e futuro. Não como fuga da realidade, mas como transformação dela. A morte deixa de ser o ponto final e passa a ser uma transição. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas revolucionária, e ela não acontece de uma vez. Ela vai sendo construída camada por camada, história por história. Isso cria um convite implícito ao leitor: caminhar junto, sem pressa. Se você está gostando desse ritmo de reflexão, considere se inscrever no canal agora, não como obrigação, mas como vamos continuar essa conversa. Existe ainda um detalhe curioso que muita gente passa batido. Esses homens não buscaram escapar da morte.
Eles não tinham esse objetivo. O foco nunca foi o fim. Sempre foi o caminho. Quando o propósito está claro, o destino se torna consequência, não obsessão. Essa lógica contrasta fortemente com a forma como muitas pessoas vivem hoje, sempre tentando controlar o resultado, esquecendo de viver o processo. Essa observação conversa com você de alguma forma. Então comenta aí com uma palavra que represente o que você está buscando nesse momento da vida. Enquanto essas histórias continuam ecoando, percebemos que elas não foram escritas para criar ídolos, mas para provocar reflexão. A Bíblia não pede admiração cega, pede discernimento. Ela convida o leitor a se ver dentro da narrativa. Onde você estaria? Caminhando em silêncio, confrontando sistemas ou observando tudo de longe? Essa pergunta não tem resposta certa, mas tem impacto. Se você tivesse que se colocar em uma dessas posições, qual seria? Escreve nos comentários. Sua resposta pode surpreender você mesmo. E conforme nos aproximamos do ponto mais intrigante dessa narrativa, uma nova pergunta começa a se formar. Se dois homens viveram experiências tão extraordinárias, será que existe um terceiro? E se existir, por que sua história é diferente? Essa é a próxima camada desse mistério e ela conecta passado, presente e futuro de uma forma que poucos percebem à primeira vista. É exatamente aí que a história fica ainda mais interessante. Quando chegamos ao terceiro elemento dessa narrativa, a Bíblia já preparou o terreno com cuidado. Nada surge do nada. Existe uma construção silenciosa que conecta histórias, tempos e significados. Esse terceiro personagem não aparece da mesma forma que os anteriores. Sua presença não é discreta, nem marcada por confronto político direto. Ela é carregada de expectativa. Desde os primeiros capítulos, seu nome já circula como promessa, como algo que ainda viria. Ele não apenas vive uma história extraordinária, ele se torna o centro de algo muito maior. Enquanto você acompanha essa parte, tenta perceber, você costuma prestar atenção mais no que já aconteceu ou no que ainda pode acontecer? Se quiser, deixa isso nos comentários com uma palavra só. Diferente dos outros dois, esse personagem não é lembrado apenas por um evento específico, mas por um papel contínuo dentro da esperança bíblica. Sua história não termina em um ponto definido. Ela permanece em aberto. Isso faz com que gerações inteiras se perguntem não apenas sobre seu destino, mas sobre seu significado. A Bíblia usa essa expectativa como um fio condutor, conectando passado e futuro em uma única promessa. É como se dissesse: algumas histórias não são encerradas porque ainda estão em andamento. Essa ideia te provoca de alguma forma? Então comenta aí, o que você acha que significa uma história em aberto? Esse terceiro homem representa algo diferente. Ele não simboliza apenas fidelidade ou coragem, mas continuidade. Ele é lembrado não pelo que enfrentou, mas pelo que anuncia. Sua existência na narrativa bíblica funciona como um lembrete constante de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas verdades amadurecem com o tempo, e isso exige paciência, menos algo raro nos dias de hoje. Se você sente dificuldade em esperar respostas, reage nos comentários com um emoji que represente tempo. Às vezes, admitir isso já é um passo enorme. O mais interessante é perceber que, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não usa essas histórias para criar confusão ou medo. Ela usa para alimentar esperança. A ausência da morte nesses relatos não é um truque narrativo, é um símbolo, um sinal de que o fim não é absoluto, de que existe algo além,
do que os olhos conseguem ver. E essa mensagem atravessa séculos porque toca em algo universal. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos se existe mais. Se você já teve esse tipo de pensamento, escreve "já pensei" nos comentários. Você não está sozinho nisso. Essas 3 histórias, quando observadas juntas, formam um mosaico poderoso. Não são cópias umas das outras. Não seguem o mesmo padrão. Cada uma carrega uma expressão diferente de fé, propósito e destino. Isso é importante porque nos lembra que não existe uma jornada espiritual padronizada. O caminho de uma pessoa não precisa se parecer com o de outra para ser válido. Essa diversidade de trajetórias talvez seja uma das mensagens mais negligenciadas da Bíblia. Se isso faz sentido para você, deixa um comentário dizendo cada um no seu caminho. Ao longo desse vídeo, talvez você tenha percebido que a pergunta inicial, quem foram os homens que nunca morreram, acabou se transformando em algo maior. A verdadeira questão não é sobre escapar da morte, mas sobre viver de um jeito que a vida tenha peso, significado e continuidade. Esses relatos não nos convidam a buscar o extraordinário, mas a viver o ordinário com propósito. E isso, no fim das contas, é muito mais desafiador. Se essa virada de perspectiva te pegou de surpresa, compartilha nos comentários o momento do vídeo que mais te fez refletir. Existe também um convite silencioso aqui. A Bíblia não apresenta essas histórias como troféus inalcançáveis, mas como reflexos do que acontece quando alguém vive alinhado com algo maior do que si mesmo. Não se trata de perfeição, mas de direção. Não é sobre fazer tudo certo, mas sobre caminhar com intenção. Essa mensagem continua atual porque continua necessária. Se você sente que está buscando direção, escreve isso nos comentários. Às vezes, colocar em palavras ajuda mais do que parece. E agora, antes de encerrarmos, vale uma pausa sincera. Se esse vídeo te fez pensar, questionar, refletir ou até discordar, isso já é valioso. Esse canal não existe para entregar respostas prontas, mas para abrir conversas que continuam além do vídeo. Se você sente que esse espaço pode ser parte da sua jornada, se inscrever aqui é um jeito simples de dizer: quero continuar. Não é sobre números, é sobre comunidade. Mais do que isso, eu quero te ouvir. Quero que esse espaço seja vivo, feito de histórias reais. Conta nos comentários o que você aprendeu hoje, o que mais te marcou, ou até mesmo uma experiência pessoal que tenha relação com fé, propósito ou esperança. Sua história pode tocar alguém que você nunca vai conhecer. E isso é poderoso. Se esse conteúdo falou com você, faica por aqui, compartilha suas reflexões, lê as dos outros, participa. Esse canal cresce quando as pessoas crescem juntas. E se você gostou do vídeo, não apenas pelo tema, mas pela forma como ele foi construído, saiba que isso é só o começo de muitas conversas profundas que ainda vêm pela frente. Obrigado por caminhar até aqui. A história continua menos e você faz parte dela. À medida que essas histórias se desenrolam, algo começa a ficar claro. A Bíblia não está interessada apenas no destino final desses homens, mas no caminho que os levou até ali. O foco nunca é o momento extraordinário da partida, mas tudo o que veio antes. Isso nos obriga a mudar o olhar. Em vez de perguntar como eles não morreram, talvez a pergunta mais honesta seja como eles viveram. Essa inversão de perspectiva transforma completamente a leitura. Enquanto você escuta, tenta perceber qual dessas perguntas faz mais sentido para você hoje. E se quiser, deixa isso registrado nos comentários com uma frase curta.
sem pensar demais. O segundo personagem que surge nessa narrativa vive em um tempo de ruptura. O povo está dividido, a fé está fragmentada e a verdade parece ter se tornado negociável. Ele não surge para agradar, surge para confrontar. Sua presença incomoda. Suas palavras provocam reações extremas. Ele não fala o que as pessoas querem ouvir, fala o que precisa ser dito. E talvez seja exatamente por isso que sua história ainda ecoa com tanta força. Em um mundo onde quase tudo busca aprovação. O que você faria se tivesse que escolher entre ser aceito ou ser fiel ao que acredita? Essa é uma boa pergunta para deixar aí nos comentários, mesmo que você não tenha certeza da resposta. Esse homem vive como se cada dia fosse decisivo. Não há neutralidade em sua postura. Ele entende que ficar em cima do muro também é uma escolha menos e quase nunca a melhor. A narrativa bíblica mostra que sua vida foi marcada por tensão constante, mas também por uma convicção inabalável. Não é uma fé confortável e uma fé viva. Isso cria um contraste interessante com o primeiro personagem, cuja caminhada foi silenciosa e constante. Dois caminhos diferentes, um mesmo princípio. Isso levanta uma questão poderosa. Será que existe apenas uma forma correta de viver a fé? Ou será que propósito se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa? Se essa reflexão te tocou, reage com um faz sentido nos comentários. Quando o momento final desse personagem chega, a Bíblia descreve algo que foge completamente do comum. Não há despedidas longas, não há preparação para o fim. O evento acontece de forma repentina, intensa, quase cinematográfica. Mas o mais impressionante não é o que acontece no céu, é o impacto que isso causa em quem fica. A cena não encerra uma história, ela inicia outra. Isso nos lembra que algumas experiências não são apenas pessoais, elas geram continuidade, elas deixam legado, elas provocam transformação em quem observa. Pensando nisso, qual foi o maior exemplo que alguém já deixou para você, mesmo sem perceber? Se quiser compartilhar, escreve nos comentários, menos alguém pode se identificar. Essa ideia de legado é central. A Bíblia parece nos mostrar que a verdadeira permanência não está em evitar a morte, mas em deixar algo que continue vivo. Palavras, atitudes, escolhas. O desaparecimento físico não apaga a influência. Pelo contrário, às vezes a amplifica. Isso é profundamente atual. Vivemos em uma era obcecada por visibilidade, mas nem sempre por significado. Essas histórias antigas nos confrontam com uma pergunta simples e desconfortável: o que realmente fica depois que passamos? Se você já pensou nisso alguma vez, deixa um emoji que represente continuidade, uma chama, uma semente, algo assim. Ao avançarmos ainda mais, surge uma expectativa silenciosa. A Bíblia começa a construir um espaço narrativo onde a ideia de vencer a morte não é mais um evento isolado, mas uma promessa futura. Esses relatos iniciais funcionam como sinais, quase como antecipações. Eles não explicam tudo, mas apontam para algo maior. E é aqui que muitos leitores param, porque o mistério exige paciência. Nem tudo é respondido de imediato. Algumas verdades são reveladas aos poucos. E talvez isso diga mais sobre nós do que sobre o texto. Você prefere respostas rápidas ou processos que exigem tempo? Se quiser, escreve rápido ou processo nos comentários. Esse fio narrativo prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A Bíblia começa a conectar essas histórias com esperança, restauração e futuro. Não como fuga da realidade, mas como transformação dela. A morte deixa de ser
o ponto final e passa a ser uma transição. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas revolucionária, e ela não acontece de uma vez. Ela vai sendo construída camada por camada, história por história. Isso cria um convite implícito ao leitor. Caminhar junto, sem pressa. Se você está gostando desse ritmo de reflexão, considere se inscrever no canal agora, não como obrigação, mas como vamos continuar essa conversa. Existe ainda um detalhe curioso que muita gente passa batido. Esses homens não buscaram escapar da morte. Eles não tinham esse objetivo. O foco nunca foi o fim. Sempre foi o caminho. Quando o propósito está claro, o destino se torna consequência, não obsessão. Essa lógica contrasta fortemente com a forma como muitas pessoas vivem hoje, sempre tentando controlar o resultado, esquecendo de viver o processo. Essa observação conversa com você de alguma forma. Então comenta aí com uma palavra que represente o que você está buscando nesse momento da vida. Enquanto essas histórias continuam ecoando, percebemos que elas não foram escritas para criar ídolos, mas para provocar reflexão. A Bíblia não pede admiração cega, pede discernimento. Ela convida o leitor a se ver dentro da narrativa. Onde você estaria? Caminhando em silêncio, confrontando sistemas ou observando tudo de longe? Essa pergunta não tem resposta certa, mas tem impacto. Se você tivesse que se colocar em uma dessas posições, qual seria? Escreve nos comentários. Sua resposta pode surpreender você mesmo. E conforme nos aproximamos do ponto mais intrigante dessa narrativa, uma nova pergunta começa a se formar. Se dois homens viveram experiências tão extraordinárias, será que existe um terceiro? E se existir, por que sua história é diferente? Essa é a próxima camada desse mistério e ela conecta passado, presente e futuro de uma forma que poucos percebem à primeira vista. É exatamente aí que a história fica ainda mais interessante. Quando chegamos ao terceiro elemento dessa narrativa, a Bíblia já preparou o terreno com cuidado. Nada surge do nada. Existe uma construção silenciosa que conecta histórias, tempos e significados. Esse terceiro personagem não aparece da mesma forma que os anteriores. Sua presença não é discreta, nem marcada por confronto político direto. Ela é carregada de expectativa. Desde os primeiros capítulos, seu nome já circula como promessa, como algo que ainda viria. Ele não apenas vive uma história extraordinária, ele se torna o centro de algo muito maior. Enquanto você acompanha essa parte, tenta perceber, você costuma prestar atenção mais no que já aconteceu ou no que ainda pode acontecer? Se quiser, deixa isso nos comentários com uma palavra só. Diferente dos outros dois, esse personagem não é lembrado apenas por um evento específico, mas por um papel contínuo dentro da esperança bíblica. Sua história não termina em um ponto definido. Ela permanece em aberto. Isso faz com que gerações inteiras se perguntem não apenas sobre seu destino, mas sobre seu significado. A Bíblia usa essa expectativa como um fio condutor, conectando passado e futuro em uma única promessa. É como se dissesse: algumas histórias não são encerradas porque ainda estão em andamento. Essa ideia te provoca de alguma forma? Então comenta aí, o que você acha que significa uma história em aberto? Esse terceiro homem representa algo diferente. Ele não simboliza apenas fidelidade ou coragem, mas continuidade. Ele é lembrado não pelo que enfrentou,
mas pelo que anuncia. Sua existência na narrativa bíblica funciona como um lembrete constante de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas verdades amadurecem com o tempo, e isso exige paciência, menos algo raro nos dias de hoje. Se você sente dificuldade em esperar respostas, reage nos comentários com um emoji que represente tempo. Às vezes, admitir isso já é um passo enorme. O mais interessante é perceber que, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não usa essas histórias para criar confusão ou medo. Ela usa para alimentar esperança. A ausência da morte nesses relatos não é um truque narrativo, é um símbolo, um sinal de que o fim não é absoluto, de que existe algo além do que os olhos conseguem ver. E essa mensagem atravessa séculos porque toca em algo universal. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos se existe mais. Se você já teve esse tipo de pensamento, escreve já. Pensei nos comentários. Você não está sozinho nisso. Essas 3 histórias, quando observadas juntas, formam um mosaico poderoso. Não são cópias umas das outras. Não seguem o mesmo padrão. Cada uma carrega uma expressão diferente de fé, propósito e destino. Isso é importante porque nos lembra que não existe uma jornada espiritual padronizada. O caminho de uma pessoa não precisa se parecer com o de outra para ser válido. Essa diversidade de trajetórias talvez seja uma das mensagens mais negligenciadas da Bíblia. Se isso faz sentido para você, deixa um comentário dizendo cada um no seu caminho. Ao longo desse vídeo, talvez você tenha percebido que a pergunta inicial, quem foram os homens que nunca morreram, acabou se transformando em algo maior. A verdadeira questão não é sobre escapar da morte, mas sobre viver de um jeito que a vida tenha peso, significado e continuidade. Esses relatos não nos convidam a buscar o extraordinário, mas a viver o ordinário com propósito. E isso, no fim das contas, é muito mais desafiador. Se essa virada de perspectiva te pegou de surpresa, compartilha nos comentários o momento do vídeo que mais te fez refletir. Existe também um convite silencioso aqui. A Bíblia não apresenta essas histórias como troféus inalcançáveis, mas como reflexos do que acontece quando alguém vive alinhado com algo maior do que si mesmo. Não se trata de perfeição, mas de direção. Não é sobre fazer tudo certo, mas sobre caminhar com intenção. Essa mensagem continua atual porque continua necessária. Se você sente que está buscando direção, escreve isso nos comentários. Às vezes, colocar em palavras ajuda mais do que parece. E agora, antes de encerrarmos, vale uma pausa sincera. Se esse vídeo te fez pensar, questionar, refletir ou até discordar, isso já é valioso. Esse canal não existe para entregar respostas prontas, mas para abrir conversas que continuam além do vídeo. Se você sente que esse espaço pode ser parte da sua jornada, se inscrever aqui é um jeito simples de dizer: quero continuar. Não é sobre números, é sobre comunidade. Mais do que isso, eu quero te ouvir. Quero que esse espaço seja vivo, feito de histórias reais. Conta nos comentários o que você aprendeu hoje, o que mais te marcou, ou até mesmo uma experiência pessoal que tenha relação com fé, propósito ou esperança. Sua história pode tocar alguém que você nunca vai conhecer. E isso é poderoso. Se esse conteúdo falou com você, faica por aqui, compartilha suas reflexões, lê as dos outros, participa. Esse canal cresce quando as pessoas crescem juntas. E se você gostou do vídeo, não apenas pelo tema, mas pela forma como ele foi construído, saiba que isso é só o começo de muitas conversas profundas que ainda vêm pela frente.
Obrigado por caminhar até aqui. A história continua menos e você faz parte dela